Oi, Joana, tudo bom? Hoje vamos falar com a Joana Martins, empresária. Ela vai contar um pouco aqui sobre a trajetória dela após ser indicada, né, após ser reconhecida como uma das pessoas mais inovadoras da América Latina. Então, primeiro, Joana, eu queria saber como foi que tu decidiu investir nesse mercado de ingredientes típicos aqui da região? Então, assim, acho que tudo começou talvez antes de eu nascer, né? Porque o embrião veio da minha família, que atuou na gastronomia paraense durante mais de 50 anos. Então, eu nasci já nesse meio onde a gente enxergava o valor dessa comida, né? Trabalhava para difundir, para valorizar. Mas foi só depois que eu morei em São Paulo que eu acho que eu mesma percebi todo esse potencial e começou a me incomodar muito o fato de que a gente tinha aqui sabores incríveis e que o resto do Brasil e do mundo não conheciam. Isso me incomodou porque eu via nisso uma oportunidade de desenvolvimento para a região e, ao mesmo tempo, eu costumo dizer assim, que eu me achava até um pouco egoísta de tudo que a gente tem aqui ser só nosso, né? E eu via que, de alguma forma, assim, a Amazônia ela não era valorizada, ela não era nem conectada com o Brasil, né? Então, quando eu juntei todas essas pontas, foi que eu percebi que existia aí um potencial gigante de levar os nossos sabores para o Brasil e para o mundo, que isso é uma forma extremamente boa para a região, porque a gente valoriza a nossa cultura ao mesmo tempo que a gente gera emprego, renda, mantém a floresta preservada. Então, assim, era um modelo ideal e foi aí que eu resolvi fundar a Manioca, com o objetivo de comercializar para cozinheiros, né? Porque já era um trabalho feito pela minha família, então, de alguma forma, eu profissionalizei esse trabalho, mas também com esse olhar de levar essa comida para o dia a dia das pessoas, de todo o Brasil, e não ficar restrita a restaurantes, que era o que vinha acontecendo na época. Foi mais ou menos assim que tudo começou. Falaste sobre geração de emprego e sustentabilidade. Como é que tu avalias o impacto que a tua empresa tem, principalmente nesses dois sentidos? Eu acho assim que é extremamente positivo por vários motivos, né? Primeiro porque a gente, de alguma forma, até esse reconhecimento de fazer parte dessa lista, de alguma forma, estimula que outros jovens, né, da nossa região possam sonhar com isso também, né? Porque eu acho que quando a gente não tem um horizonte, não tem referências do nosso território, de alguma forma a gente olha e fala, ai, poxa, eu queria tal coisa. Ah, não, mas nunca ninguém fez, nunca ninguém conseguiu, eu também não vou conseguir. Aí desiste antes de tentar, né? Então, eu costumo dizer assim que eu não comecei isso do nada, né? Eu tive referências, a minha avó, meu pai foram pioneiros nesse processo, e eu segui isso de uma outra forma com a minha personalidade. Então, acho que é muito importante ter essas referências. E aí, a partir disso, assim, quando a gente entende o valor que a biodiversidade tem, que a floresta preservada tem, é fácil fazer? Não, não é. Mas existe um potencial aí gigantesco e a gente não muda a realidade se a gente não apostar em coisas novas e não correr riscos, né? Então, eu acho que a Manioca, assim, ao fazer o trabalho que faz há 9 anos, ela acaba sendo um exemplo, mostrando que dá para fazer, que é possível. E aí, para além de tudo isso, gerando impacto, por quê? Porque a gente compra esses ingredientes dos nossos povos, né? Sejam agricultores familiares, comunidades extrativistas, ribeirinhas, mas também porque a gente ajuda a desenvolver esses povos, porque os nossos fornecedores, eles ainda não são profissionalizados, eles não são totalmente conectados com o mercado, e muitas vezes, por isso, não tem qualidade de vida ideal, né? Então, eu acho que tem aí várias camadas de coisas, de impacto positivo que a gente gera, que culmina na preservação da floresta, mas não apenas isso. Eu acho que o principal é essa valorização da nossa cultura, porque eu acho que, assim, a preservação da floresta é o que o mundo quer da gente, né? Assim, a nossa responsabilidade para com o mundo. Mas, pensando em nós, povos da região, a gente precisa pensar na nossa qualidade de vida e na nossa cultura. Então, eu acho que trabalhar com esses ingredientes fortalece muito isso também. Assim, expandir, né, esse mercado para outros horizontes, especialmente até para fora do Brasil, como eu vi que alguns restaurantes ao redor do mundo também acabam adquirindo esses produtos. Então, como é para ti
ver que esses ingredientes daqui do estado estão sendo levados para outros países, por exemplo? Olha, eu acho que é um orgulho gigantesco para qualquer paraense, né? Inclusive, a gente percebe isso nas nossas redes, quando a gente vê, né? Paraense, ele é muito orgulhoso daquilo que ele tem. Mas, ao mesmo tempo que ele se orgulha, talvez ele também ele não investe, vamos dizer assim, que eu acho que é isso que está mudando, né? Talvez pela forma como a gente foi educado ao longo do tempo, né? A gente foi educado para não ver o nosso valor, né? A gente, quando estuda, as nossas referências são todas externas, né? A gente não estuda a nossa história mais profundamente, a gente não conhece ela, a gente não conhece os nossos heróis. Mas é extremamente gratificante, e eu acho que o principal é aquela história. Eu não fiquei naquela posição que, poxa, eu queria muito ver esses produtos da Amazônia no mercado nacional e internacional. Não, eu resolvi fazer algo para mudar essa realidade. Né? Porque eu acho que às vezes a gente fica na intenção e de achar que o outro vai fazer pela gente. Seria tão bom. Poxa, me incomodei quando eu fui lá para São Paulo de perceber que não tem as nossas comidas lá, que lá o povo nem conhece, que acha que é exótico, né? Que é uma palavra que eu odeio, por exemplo. Mas eu resolvi fazer algo para mudar essa realidade. Eu não fiquei esperando que alguém fizesse por mim, né? Então, e a gente só consegue ter essas comidas lá fora porque tem alguém que está produzindo, que está com esse olhar, né? Porque se não tivesse, esse chefe que está lá também podia querer ter o nosso ingrediente, o nosso produto, não ia conseguir comprar. Então, isso tudo é um sistema, né? E que quando todas as engrenagens começam a funcionar juntos, é que tudo isso se potencializa. Então, mas assim, é maravilhoso. Eu acho que é muito bom. Acho que a gente sempre tem que ter o olhar de que, para a gente primeiro, né? Porque também não é porque o mundo está comprando que é mais especial do que a gente mesmo valorizar o que é nosso, mas é super interessante porque isso é bom para o país, é bom para a nossa região, melhora a qualidade dos produtos. Eu acho que o mercado internacional tem esse olhar, né? Ele é mais exigente. Então, acho que isso também ajuda a desenvolver o mercado local. Tem várias questões que fazem isso ser muito bom. Uhum. E desde que tu começaste no teu segmento, quais foram as principais mudanças que tu observaste desde então e quais os principais desafios? Olha, desafios, se eu for te falar aqui, eu acho que a gente vai passar o dia inteiro conversando, porque são muitos, né? Eu acho que mudanças, eu acho que principalmente esse ecossistema, né? Eu acho que a nossa população, os nossos empresários, os nossos governantes começaram a perceber isso e estão começando a criar um espaço de apoio, de suporte, de desenvolvimento. Porque fazer o que a gente faz sozinho é muito difícil. Fazer isso na Amazônia, distante do mercado, é mais difícil ainda. Fazer isso com povos da floresta traz mais uma camada de dificuldade. Né? Então, assim, você ter, de alguma forma, várias entidades, sejam entidades do terceiro setor, seja o próprio governo, e aí em todos os âmbitos, né, federal, estadual, municipal, apoiando o desenvolvimento dessa economia, da bioeconomia, isso faz com que se torne facilitado para os jovens que, de alguma forma, querem empreender nessa área, aprenderem como fazer, porque, assim, muito do que a gente aprendeu na Manhoca foi fazendo, né, e errando, porque ninguém aprende, ou tem duas formas básicas de você aprender, ou é estudar, e aí, na hora de pôr em prática, você reduz os erros, né, não necessariamente não erra, mas reduz, ou você ir fazendo e aprendendo com os seus erros. E é assim que a gente fez na Manhoca, por exemplo. Agora, se eu pudesse dizer qual era o meu sonho para 9 anos atrás, era que esse ecossistema já tivesse em desenvolvimento, porque a trajetória da Manhoca talvez pudesse ter sido mais fácil. Né? Então, eu acho que é extremamente importante que esse ecossistema se desenvolva cada vez mais, né? Seja por investimento, seja por capacitação, seja por conexão com o mercado, porque os desafios são gigantescos. Hoje, talvez os maiores desafios, né, porque foram muitos ao longo do caminho, sejam a questão de acessar o mercado. Por quê? Porque a gente comercializa produtos que não são conhecidos pelo Brasil. Então, existe todo um esforço que a gente precisa fazer para apresentar esses produtos, né, de marketing, de trabalho no ponto de venda, de entender esse mercado e saber. Porque, assim, por exemplo, o tucupi, né? O tucupi é um dos nossos principais produtos. Eu não vou conseguir fazer com que o Brasil inteiro consuma tucupi do mesmo jeito que a gente consome aqui.
Por quê? Porque tacacá, a gente nasceu tomando tacacá praticamente, né? É um hábito cultural nosso. Um paulista, um gaúcho não tem esse hábito. Ao mesmo tempo, os nossos pratos que a gente usa tucupi, em geral, eles são muito trabalhosos. Então, de alguma forma, a gente precisa adaptar esse uso para que esse consumidor entenda como usar no seu dia a dia, que é o nosso objetivo. Então, acho que esse desafio de mercado é um dos maiores. E, do outro lado, eu acho que da mão de obra. Né? A gente não tem um setor industrial desenvolvido no nosso estado e na região amazônica toda. Até no Amazonas tem, mas muito pautado em eletrônicos, em tecnologia. Então, não é o caso. Né? Então, por exemplo, indústria de alimentos. A gente não tem um setor com profissionais capacitados, formados. Então, existe esse desafio de formar mão de obra muito grande, né, para o setor, seja do alimento, da bioeconomia como um todo. Então, se pudesse escolher dentro de todos, eu acho que esses são os principais para que esse ecossistema se desenvolva de uma forma melhor. Mas tem diversos outros, né? Tem a questão da logística, porque a gente está longe dos grandes centros, a logística dos nossos fornecedores até a gente, né? Porque tem produto, por exemplo, que vem lá do Acre. Agora o nosso cumaru está parado porque o rio está vazio. E aí ele não consegue passar e a gente não consegue receber o cumaru. Então, tem várias dinâmicas que são extremamente desafiadoras, né, nesse tipo de negócio também. E falando um pouco sobre a lista, né, o que representa para ti estar nessa lista, ser reconhecida como uma das pessoas mais inovadoras da América Latina? Olha, eu acho que primeiro foi uma surpresa, porque, assim, eu dialogo bastante, assim, com redes de contato nacionais, assim, a Manioca, até pelo nosso mercado ser nacional, né? A gente também, nesse momento, assim, de olhar para o desenvolvimento da Amazônia, de preservação da Amazônia, tem muitas redes que se formaram com esse intuito, mas é muito raro a gente ver alguém daqui da região ser reconhecido no âmbito nacional, que dirá no internacional, né? Então, acho que primeiro foi a surpresa. E segundo, eu acho que o orgulho, né? A felicidade, porque, assim, querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa que quis fazer diferente, né? Eu acho que historicamente, na minha família, no meu negócio, eu nunca me acomodei para, não, eu vou só fazer como todo mundo sempre fez. Eu sempre quis inovar. Então, eu acho que ter o reconhecimento desse perfil que é meu e que a minha vida inteira eu fiz dessa forma é muito bacana, né? É emocionante, porque, de alguma forma, primeiro, mostra também que as inovações que, de alguma forma, eu propus, elas têm valor para a sociedade, né? Para o mercado. Então, eu acho que não é inovar por inovar, né? Porque se eu estivesse inovando algo que não fosse relevante, eu também não estaria nessa lista. Então, é muito gratificante, assim. E o que eu espero é que, assim, porque não é para mim, sabe? Eu tenho sempre esse olhar, assim, não é para o meu ego. Eu acho que é para a gente perceber que é possível. É difícil, né? Porque a minha trajetória não foi fácil até chegar aqui, mas é possível. E aí, eu acho que basta a gente entender, primeiro, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? E a partir do momento que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente pode até no fim da vida não chegar onde a gente quis, mas a gente pelo menos batalhou para chegar lá. E eu sempre quis, de alguma forma, ter um negócio que fosse de destaque, que fosse reconhecido nacionalmente. Então, assim, eu não trabalhei diretamente para estar nessa lista, mas eu tenho certeza que a forma como eu trabalhei para fazer da Manioca um negócio de destaque contribuiu com que eu tivesse nessa lista. Perfeito, então. Muito obrigada, Joana. Sempre uma ótima oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais o nosso trabalho. Certo, então. Obrigada. Tchau, tchau.